Olá, queridos, muito bom dia, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador, seja multiplicada grandemente em vossos corações. Muito prazer e muito bom dia mais uma vez. Eu sou o pastor Daniel Fernandes, aqui da comunidade cristã Nova Itariri. Começamos mais um dia, começamos mais uma semana. E é importante começarmos a nossa semana, começarmos o nosso dia sempre na presença de Deus, sempre na presença de Deus. E todos os dias eu tenho um prazer muito grande de estar contigo aqui em nossos devocionais. Você que nos acompanha já há muito tempo sabe que os nossos devocionais anteriormente eram gravados. E hoje, todos os dias, ao vivo, eu estarei contigo às 7 horas da manhã. Às vezes nós atrasamos um pouquinho, 7:01, 7:02, 7:03, né? Mas sempre aqui, mais ou menos 7 horas da manhã, eu estou ao vivo contigo. E eu quero já te convidar a deixar o teu nome aqui embaixo, nos comentários, aqui no chat, para que eu possa orar por você, tá bom? Para que eu possa te saudar com a paz e orar por você nesta manhã. Ok? Hoje é segunda-feira, dia 6 do mês de janeiro do ano de 2025. Foi o que eu falei para você antes da virada do ano. Quando você piscasse a primeira semana de janeiro, já tinha ido embora. Quando você piscasse, a primeira semana já tinha ido embora. E aquelas pessoas que fizeram planos para janeiro que não começaram a praticar, o mês de janeiro está indo. E você não pode ficar estagnado, você não pode parar. Você precisa de fazer algo para alavancar a tua vida, a tua família, o teu ministério, seja o que for que você tem no teu coração que você precisa de avançar, ok? Agora são 7 horas e 3 minutos, 7:03, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. O título do nosso devocional de hoje é Lidar com a Discordância. Lidar com a discordância. E o nosso versículo-chave está registrado em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, do modo que vocês também devem perdoar. Vou falar mais uma vez aqui. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, né? Na plataforma do Twitter, não sei se você já percebeu, as pessoas do mundo inteiro, eles expressam as suas opiniões ali, em poucas palavras. Porém, nos últimos anos, o Twitter deu uma alavancada muito grande ali no seu segmento, né? Porque as pessoas começaram a expressar as suas opiniões e, ao mesmo tempo, também expor e discordar da opinião do outro. E aí acabou virando uma discussão nessa plataforma, né? Virou um tiroteio de opiniões e discordâncias. Não acreditar, vai lá hoje mesmo, qualquer dia que quiser, qualquer horário, faz um login lá na plataforma, né? Qualquer momento. E haverá pelo menos uma tendência. Clique ali, clique. Você vai ver milhões de pessoas expressando as suas opiniões sobre qualquer controvérsia que tenha surgido. As pessoas gostam de discutir publicamente. As pessoas gostam de discordar publicamente, criticar qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça, as pessoas gostam de criticar. Se você faz uma coisa que é boa, a pessoa vai achar ali quem é um crítico, né? Mas crítico no mau sentido, não no bom sentido, eu já explico. Ele vai achar ali, a pessoa falou isso para se aparecer, ou está vestindo determinada roupa porque quer fazer isso, ou falou tal coisa que é por conta disso. As pessoas gostam de fazer isso daí, de criticar, né? E existem aquelas pessoas que ainda falam, não, mas a minha crítica é uma crítica construtiva. Já ouviu falar isso? Tenta camuflar. A crítica muitas vezes tenta camuflar a maldade que está no coração dela. Eu vou falar o que eu acho nesse sentido aqui, tá? Primeiro, quando se fala de crítica construtiva, a crítica construtiva nunca tem a intenção de expor o outro. A crítica construtiva sempre expõe o problema. A crítica construtiva, quando é construtiva de verdade,
você conversa individualmente com a pessoa com que você quer resolver determinada situação para ajudá-la. E não expõe para milhões de pessoas, porque aí você não está, de repente, o teu pensamento, a tua atitude é até uma atitude boa, mas a forma com que você expõe determinada situação acaba tomando um rumo muito ruim, acaba sendo pior. Eu costumo falar que nesses casos, muitas vezes, o remédio é pior do que a doença. Então, a pessoa que quer realmente criticar a outra, mas uma crítica construtiva, ela, em primeiro lugar, ela tenta não expor a outra pessoa. Ela chama no particular e conversa, olha, isso. Esse caminho não é legal. Outra característica da crítica construtiva, ela sempre vai dar uma solução. Não vai dar só a crítica. Muitas pessoas criticam determinadas situações, mas ela não coloca uma opinião ou uma solução melhor, cabível, baseada com referências no assunto do que ela está tratando. Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, aliás, vou te dar 2 exemplos. Há um tempo atrás, eu estava realizando uma atividade aqui na igreja. Aí veio uma pessoa e falou comigo bem assim: pastor, mas do jeito que o senhor está fazendo, eu acho que não é certo. Eu peguei e falei: bom, você acha que não é certo? Não, eu acho que não é certo. Aí eu perguntei por quê. A pessoa respondeu os motivos do porquê, né? Do porquê. E eu percebi que os motivos na qual ela me respondia o porquê eram motivos que faziam com que ela levasse determinado tipo de vantagem. Então ela não estava pensando num contexto geral, né? Ela estava pensando no contexto individual, o que era melhor para ela, não o que era melhor para um todo. Então, a minha segunda pergunta foi: qual é a solução? Qual é a solução, então, para essa situação? Como você faria? Ela não teve o que falar. Ela não teve como resolver a situação. Então, a forma com que ela gostaria de resolver, não ia resolver. Ela percebeu ali mesmo como você faria determinada situação. Ela não sabia como resolver, porque o pensamento da solução que ela tinha era só para ela. Resolvia o problema dela, mas não resolvia um problema geral, não atingiria de uma forma positiva todo mundo. E como pastor da igreja, eu preciso de pensar sempre num contexto geral, Uma outra feita também, uma reunião entre liderança de igreja, quando nós fazíamos parte de uma outra denominação, e aí eram feitas reuniões para eleger a nova liderança do ministério e tudo mais. Então tinha um líder de determinado grupo, e às vezes tínhamos que fazer algum tipo de mudança na liderança, né? Mas isso já era acordado antes da reunião, quem ia, a liderança que ia ser trocada, ou quem não ia fazer mais parte da liderança e tudo mais. Então, quando chegou em determinado grupo, o pastor falou bem assim: olha, e o líder de tal grupo é determinado irmão, por exemplo. Aí levantou outra pessoa e falou bem assim: eu não concordo que ele continue sendo líder, né? Aí eu logo imaginei comigo, eu falei: poxa vida, mas não concorda por quê? Por que não concorda? Até agora foi um bom líder, pelo menos na minha visão, porque era alguém que trabalhava com todos, de uma forma amigável, de uma forma entendível e inteligível e pautado na palavra. Falei: mas não, por que eu imaginei comigo, né? A segunda coisa que eu pensei comigo: tem uma outra pessoa para assumir a liderança, assumir o lugar, que tem uma visão melhor, que tem uma atitude melhor, que tem um empenho melhor? Eu não via naquele momento, né? E aí o pastor inteligente perguntou bem assim: bom, discorda, ok, mas tem alguma outra pessoa aqui que se dispõe a ficar na liderança para fazer essa troca? Ninguém levantou a mão. Aí o pastor perguntou para a própria pessoa que tinha dito que discordava e queria um outro líder: falou, você se propõe a ficar na liderança? A mesma pessoa disse que não também. Ou seja, neste momento ela também estava criticando e falando algo que era para o seu próprio bem, não estava olhando o geral. Não tinha outra pessoa que
tivesse interesse de estar naquela liderança, ou não tivesse capacidade para estar naquela liderança, ou preparo para estar naquela liderança, a não ser aquele mesmo que estava. Nem mesmo a pessoa que criticou queria a liderança. Resumidamente, só queria criticar. E aí não é uma crítica construtiva, é uma crítica só de exposição. Isso não é legal, isso não é bom. Eu estou falando isso para que você não caia nessa armadilha do mundo. Eu estou falando isso para que você entenda que nós, como homens, nós, como mulheres de Deus, nós, como transmissores do Evangelho, o Evangelho de amor, o Evangelho da bondade, o Evangelho da paciência, que foi o que Cristo nos ensinou. Não significa que nós temos que concordar com tudo, e nós não vamos concordar com tudo, mas a forma com que nós expomos essa discordância é o que faz a diferença. Não existe a necessidade nenhuma de um evangélico, de um crente, de uma pessoa de Deus, ver determinado post, ou determinado comentário, ou determinada atitude de uma pessoa na rede social ou no meio do público e chamar a atenção ali naquele mesmo momento, naquele lugar, expondo a pessoa, expondo o problema, mas expondo a pessoa junto. Se você pode conversar no particular, ou expor somente o problema, ao invés de expor a pessoa. Mas Cristo, alguém vai falar, mas Cristo fazia isso daí publicamente. Só que tem um detalhe: Cristo, ele era perfeito. Ninguém poderia apontar o dedo para ele e falar nada de errado de Cristo, porque ele não tinha mácula, ele não tinha pecado, ele não errava, ele era o homem perfeito, ele foi varão perfeito, ele não errou. O primeiro Adão errou, mas o segundo Adão, que era Jesus, ele não errou. Então Jesus, ele não só tinha poder, como ele tinha autoridade para fazer isso. E ainda mesmo assim, muitas vezes, ele não expunha as pessoas. Percebam como ele fez com a mulher samaritana. A Bíblia diz que ele foi lá, passando por Samaria, no poço de Jacó, ele mandou todos os seus discípulos, observem, todos os seus discípulos comprar pão, porque ele precisava de ficar sozinho para ter um particular com aquela mulher samaritana. Ele poderia enviar um discípulo para comprar pão para todo mundo? Poderia, mas ele precisava de estar sozinho com aquela mulher samaritana para não expor a pessoa. Quando nós expomos a pessoa, quando nós criticamos publicamente, no meio de pessoas presencialmente, ou pela internet, ou seja lá pelo que for, você muitas vezes cria um atrito ali desnecessário. E esse atrito desnecessário pode fechar portas para que você transmita o Evangelho, para que você transmita a palavra de Deus. O lugar do crente, queridos, o lugar do crente não é nas mídias sociais criticando ninguém. A defesa da fé é feita de outra maneira. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. O crente, ele luta de joelho. O crente, ele luta em oração, né? O crente, ele luta dessa forma. Você pode expor a tua opinião, você pode. E aí é um conselho meu. Desde que você seja indagado a expor a tua opinião, ou que a tua opinião seja algo que vá ajudar todo mundo, ou que tenha base, que tenha contexto, que tenha referência. Não simplesmente porque eu não gosto. Olha, eu não gosto de vermelho, então eu vou vestir amarelo. Eu não gosto de amarelo, então vou vestir vermelho. E todo mundo tem que vestir vermelho porque vermelho é bom, ou porque amarelo é bom, ou porque, enfim, baseado muitas vezes em nada, e cria atritos desnecessários, fecha portas, né? Infelizmente. Então a gente tem que aprender a fazer as coisas da melhor maneira possível. A Bíblia lembra que, sendo cristãos, nós devemos sempre agir com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão e com paciência. Está registrado em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Ao invés de sermos críticos, mesmo com os nossos inimigos, Paulo continua falando, Deus nos instiga a compreender e perdoar uns aos outros, no versículo 13. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Porque Ele mesmo nos compreendeu. Jesus, o próprio Deus, fez o possível e o impossível para nos compreender e para que nós o compreendêssemos. Não é fácil, na verdade, a gente tratar
até os nossos inimigos com tanta paciência. Normalmente nós tratamos as pessoas que nós gostamos, os nossos amigos, inimigo no bom sentido da palavra, tá? Normalmente nós tratamos aquelas pessoas que nós gostamos com mais mansidão, com mais paciência. Mas a Bíblia ensina nós tratarmos a todos com paciência, com amor, explicando, colocando pontos de vista verdadeiros, atacando problemas, para ser mais exato, não atacando pessoas, atacando problemas, não atacando pessoas. Por quê? Porque outrora, lá atrás, você era uma dessas pessoas que criticava. Outrora você era uma dessas pessoas que falava coisas da igreja, falava coisas da Bíblia, falava coisas de Deus que talvez não existia. E agora você está do outro lado, né? Talvez se na tua vez alguém tivesse uma visão, um entendimento melhor, você tinha vindo para Cristo bem antes. Você tinha entendido a vontade de Deus na tua vida bem antes. Então faça dessa forma hoje. Como que você gostaria de ser tratado? Trate dessa forma, né? Eu quero te perguntar algo. Na verdade, duas coisas. Eu quero que você responda aqui embaixo. Já aconteceu algo ruim quando você fez uma crítica, e essa crítica foi uma crítica desnecessária a algum amigo ou algum estranho? Você fez uma crítica desnecessária, você fez uma crítica que não deveria ter feito. Agiu erroneamente. Você pensou contigo, olha, eu poderia ter agido de outra maneira. O que aconteceu? O que aconteceu? Agora, o que poderia ter sido feito diferente para honrar a Deus e os outros ao expor a tua opinião? Pense nisso e comece a praticar. Amém? Vamos orar? Antes de orar, eu quero te falar o seguinte: se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, curta, comente as nossas mensagens. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Ok? Lembrando que amanhã nós temos culto às 19h30. Nosso endereço, Rua Projetada 12, número 50, no Jardim Bom Retiro, aqui na Nova Itariri. Vamos orar? Eu quero que você repita essas palavras junto comigo. Pai, obrigado por teu amor incondicional. Ajuda-me a ser mais paciente e gentil com todos. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que é seu. E até amanhã. Fique com Deus.